Muito bem, na aula de hoje nós vamos aprender a construir uma tabela de frequências utilizando o Excel. No nosso exemplo aqui nós temos o contexto da quantidade de peças defeituosas por caixa de parafusos, onde as classes variam de 0 a 7 e as frequências identificadas foram as que estão nesta coluna. Frequência absoluta: 3, 5, 7, 12 e assim por diante. Então, em 3 caixas foram identificados 0 parafusos defeituosos, em 5 caixas foi identificado 1 parafuso defeituoso e assim por diante. Agora nós vamos fazer com que o Excel faça os cálculos para nós. O primeiro deles, aqui na frequência acumulada, a primeira célula eu quero que me diga em quantas caixas eu tenho até 0 parafusos defeituosos. Então, vai dar 3. Eu digito igual, clico na primeira célula da esquerda e clico Enter. 3. Aqui, para me dar acumulado até 1 parafuso defeituoso, eu preciso somar o que tinha no 0 e no 1. Então, eu tenho que inserir uma função de soma, clicando. Eu digito igual, clico no 3, digito mais e clico no 5. E digito Enter. Então, ele somou o 3 com o 5 e deu 8. Agora eu quero que ele repita esse processo até o fim. Para isso, basta eu clicar no canto inferior direito da célula e arrastar. Pronto, o Excel acabou de fazer todas as somas para mim. Se eu quero verificar, seleciono a coluna da esquerda aqui e clico no botão soma, verifico que a quantidade realmente é 65. Para que eu obtenha os valores da minha frequência relativa, é o cálculo da regra de 3. Eu preciso saber quanto por cento do total corresponde a essas 3 caixas aqui. Quanto por cento de 65 é o 3. Então, se eu disser que 65 é 100 e 3 é x, ao multiplicar eu vou estar dividindo 3 por 65 e multiplicar por 100. Então, eu vou inserir aqui a função igual, digito igual, clico na frequência absoluta, digito barra, que é divisão, e clico na minha frequência acumulada total aqui. Se eu digitar Enter, eu terei aqui 0.0462. Se eu quiser que ele repita esse cálculo, eu posso clicar aqui e arrastar até embaixo. Porém, aqui vai dar um problema. Ele vai acusar o erro de divisão por zero. Percebe? Como é que eu evito isso? E por que isso aconteceu? Essa divisão por zero aqui acontece porque essa função está relacionando a célula C4 com a célula C12. E se você observar, a célula C12 não tem valor. Então ela vai relacionando sempre com a célula abaixo. Esse aqui com a célula C13, esse 14, 15, 16 e assim por diante. E todas essas células estão vazias. Então eu preciso fixar essa função aqui na célula C11. Como é que eu faço? Seleciono a célula C11 e digito a tecla F4. Quando eu digito a tecla F4, ele vai travar a função aquela célula. E digito Enter. Agora, se eu copiar aqui essa função, clicando no canto inferior direito e arrastando, ele vai transferir essa função para todas as células e resolver o meu problema. Percebam que a frequência relativa nesse caso está no formato decimal. E comumente a gente prefere ela no formato percentual. Para que ela mude esse estilo, eu clico neste botão aqui, estilo porcentagem. Clicando nele, pronto. As células ficam no formato de porcento. Perceba que houve um arredondamento dos valores, pois não é exatamente 5, 8 e 11. Se eu quero maior precisão, eu venho neste botão aqui em cima, aumentar casas decimais e aumento quantas eu julgar necessário. Nesse caso, eu vou aumentar 1, 2 casas decimais e terei o valor com a precisão adequada para o meu problema. Aqui, na frequência acumulada relativa, eu vou fazer o procedimento semelhante ao que foi feito na frequência acumulada. Então, até a minha classe 0, eu tenho acumulados 4,62%. Eu digito a tecla igual, clico na célula da esquerda
e digito Enter. Ele copiou o valor da minha célula que está à esquerda. A partir da segunda linha, eu preciso que ele some a célula que está acima com a célula que está à esquerda. Então eu vou digitar igual, vou clicar na célula acima, vou digitar mais e vou clicar na célula à esquerda e digitar Enter. Pronto, ele somou 4,62 com 7,69, totalizando 12,31%. Como eu quero que ele repita esse procedimento com todas as células até embaixo, basta, selecionando essa célula, eu venho até o canto inferior direito dela, clico e arrasto para baixo. Ele acabou de fazer todos os cálculos. O total aqui embaixo tem que ser 100%, que é o somatório de todas as frequências relativas. Conferindo, aqui tem que ter 100%. Pronto, acabamos, a nossa tabela de frequências está pronta, fizemos ela em pouco mais de 6 minutos. Agora, nós vamos usar o Excel para nos ajudar a calcular as medidas de tendência central, a média, a moda e a mediana. Em seguida, nós vamos fazer com que o Excel nos ajude a calcular as medidas de dispersão. Então, começando pela média. O que é a média? A média, por definição, média aritmética é a soma de todos os elementos dividido pelo total de elementos que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 3 elementos cujo valor é 0, 5 elementos cujo valor é 1, 7 cujo valor é 2 e assim por diante. Para eu obter o total, eu preciso multiplicar a minha frequência absoluta pela classe correspondente. Então, eu vou criar aqui na minha tabela uma coluna auxiliar que eu vou chamar de classe vezes frequência. E é exatamente isso que eu vou fazer nessas células. Vou digitar igual, vou clicar na classe, vou digitar vezes, que é o asterisco, e vou clicar na frequência correspondente. Digito Enter. Ele multiplicou 3 por 0 e deu 0. Como eu quero que ele faça isso para todas as linhas, eu venho no canto inferior direito da célula, clico e arrasto. Pronto, ele acabou de me dar todos os resultados do produto de classe por frequência. Eu preciso do total disso aqui. Então, eu seleciono todos, venho aqui no botão Soma e clico. Ele acaba de somar esses resultados. Para eu obter a média, basta dividir esse total pelo 65. Então, venho aqui na célula onde eu quero que esteja a média, digito igual para inserir a função, clico na célula onde está o total, clico na barra, que é divisão, e clico no total da frequência e digito Enter. Pronto, a minha média é 3,5385. Agora a moda. Para a moda eu não preciso nem do Excel. Basta olhar para a tabela e ver qual é a classe de maior frequência. Percebo facilmente que é a classe 4, cuja frequência é 20. Então a minha moda é 4. A mediana, por sua vez, eu identifico colocando os elementos em rol e encontrando o número que ocupa a posição central. Como a minha amostra tem 65 elementos, o elemento que ocupa a posição central será o elemento da posição 33. Para identificar, eu olho aqui para a coluna da minha frequência acumulada e vejo onde está o 33º elemento. Então, até o oitavo está na classe 2, até o 15º está na classe 1, até o 15º está na classe 2, até o 27º está na classe 3, a partir do 28º até o 47º está na classe 4. Portanto, o 33º, que é o que me interessa, estará na classe 4. Então, a mediana dessa minha amostra também é 4. Pronto. Identificados os elementos, as minhas medidas de tendência central, eu vou para as medidas de dispersão. Começando pelo desvio médio, indo para a variância e calculando o meu desvio padrão. Por definição,
Como se calcula o desvio médio? É a média dos desvios. Novamente, eu vou criar aqui na minha tabela uma coluna auxiliar que eu vou chamar de desvio. O que é o desvio? É a diferença entre a média e a classe. Então, eu preciso calcular aqui a diferença entre a média e a classe. Vou inserir uma função aqui, igual. Vou clicar na média. Lembra daquele problema? Preciso fixar a média a uma só célula, então eu clico aqui F4. Digitei F4 para travar a célula. Vou digitar menos e vou clicar na classe. Digito Enter. Pronto, ele acaba de calcular a diferença entre a classe 0 e a minha média. Para que isso se repita em todas as células, eu clico no canto inferior direito e arrasto para baixo. Percebo agora que esses resultados, a partir da classe 4, ficaram negativos. E por definição, o desvio médio usa os módulos desses valores. Então, eu vou usar aqui no Excel uma função chamada absoluto. Então, seleciono a primeira célula aqui, venho aqui, logo após o igual, e digito ABS. A função ABS ela retorna o valor absoluto de um número. Então, eu digitei ABS, inseri a função módulo, né, que é absoluto. Aí eu preciso abrir o parênteses, onde eu quero que ela comece, e fechar o parênteses, onde eu quero que ela termine. Então, eu coloquei toda a expressão anterior, entre parênteses, submetida à função valor absoluto, que é a mesma coisa que inserir o módulo nessas diferenças. Agora eu clico Enter, percebo que o primeiro valor não mudou. Mas quando eu clicar no canto inferior direito e arrastar, todos esses que são negativos devem estar positivos. Clico e arrasto. E aconteceu. Agora eu tenho todos os módulos das diferenças entre a classe e a média. Porém, esses desvios não acontecem na mesma frequência. Esse primeiro desvio, por exemplo, acontece 3 vezes. Este aqui acontece 5 vezes e assim por diante. Novamente, eu vou criar uma coluna auxiliar que eu vou chamar de desvio vezes frequência. E vou fazer esse cálculo aqui. Então, eu digito igual, clico na célula do desvio, eu digito vezes, que é o asterisco, e clico na célula correspondente. E digito Enter. Pronto. Aqui eu tenho o produto desse desvio pela frequência dele. Como eu quero que todas as colunas tenham este cálculo, novamente eu clico no canto inferior direito e arrasto até embaixo. Aqui eu tenho o produto do desvio pela sua frequência. Para calcular o desvio médio, eu preciso somar todos esses desvios. Seleciono todos eles e clico no botão Soma. Eu tenho aqui o somatório. E o desvio médio é a divisão deste valor pelo total. Eu venho aqui, clico, digito igual, clico onde está o somatório, digito barra, que é divisão, e clico onde está o total. Em seguida, digito Enter e tenho o meu desvio médio. Agora vamos para a variância. O que é a variância? Variância é o quadrado dos desvios somados todos e dividido pela minha frequência total. Então vou criar mais uma coluna auxiliar aqui, que eu vou chamar de quadrado do desvio. E vou fazer aqui nessa coluna o quadrado desses valores aqui, dessa aqui, que é o valor de cada desvio. Digito igual, clico na célula do desvio, digito aqui o botão do acento circunflexo, que indica a potenciação, e digito o número 2. Então aqui eu estou elevando ao quadrado a célula da posição H3. E digito Enter. Aqui ele fez o quadrado desta célula. Para repetir, novamente clico no canto inferior e arrasto. Aqui ele calculou o quadrado de todos os desvios. Novamente eu preciso
considerar a frequência de cada um deles. Então, mais uma célula auxiliar que eu chamo de quadrado do desvio vezes a frequência dele. Agora eu vou fazer o produto desta coluna pela coluna das frequências. Digito igual, clico na célula do quadrado do desvio, digito vezes, que é o asterisco, e clico na célula da frequência correspondente. Digito Enter, pronto, tenho o produto. Novamente clico no canto inferior direito e arrasto. Aqui eu tenho todos os produtos dos quadrados dos desvios pela frequência correspondente. Preciso agora somar tudo isso. E esse resultado eu vou dividir pelo total para obter a minha variância. Digito igual, clico no total das somas, digito barra para dividir, clico no total da frequência e digito Enter. Pronto, obtivemos a nossa variância. E por fim, precisamos calcular o nosso desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Digito igual, digito a palavra raiz, cuja função retorna a raiz quadrada de um número, abro parênteses, clico na célula onde está a variância, fecho parênteses, digito Enter. Pronto. Aqui nós temos agora as medidas de dispersão. Em pouco mais de 15 minutos fizemos a nossa tabela e todas as medidas. Qual é a grande vantagem de usar uma função como essa? Que se eu mudar qualquer valor desta tabela, ela atualiza automaticamente. Suponha que eu mude este 5 aqui para 10. Quando eu der o Enter, ele vai atualizar toda a tabela. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique no like e inscreva-se no canal.